Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Cláudio, estamos de volta, vamos iniciar os resumos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD, né? Neste vídeo vamos trazer o resumo da nossa primeira lição, revista de adulto, primeiro trimestre de 2026, vamos iniciar o ano estudando a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, pastor, não entendo isso. São três deuses? Não, irmãos, um único Deus. Então vamos aprender um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais sobre a natureza, a pessoa de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A natureza de Deus que se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. A nossa lição desse primeiro trimestre 2026, ela é comentada pelo pastor Douglas Batista. Pastor Douglas, ele é comentarista, ele é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CAGDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. 13 lições, irmãos, onde vamos aprender um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais. O Ministério da Santíssima Trindade, a primeira lição. O Deus Pai, segunda lição. O Pai enviou o Filho, terceira lição. A paternidade divina, nossa quarta lição. O Deus Filho, quinta lição. O Filho como verbo de Deus, sexta. A sétima lição, a obra do Filho. A oitava lição, o Deus Espírito Santo. A nona lição, o Espírito Santo regenerador. Décima lição, Espírito Santo o capacitador. 11ª, o Pai e o Espírito Santo. 12ª, o Filho e o Espírito. E fechando, a 13ª, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Certo? A primeira lição, ela traz como título o Ministério da Santíssima Trindade. Tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Texto áureo, Mateus capítulo 3, versículo 17, ocasião além que Jesus vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Verdade prática, a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Por quê? Há um só Deus, em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. As nossas lições, ela traz a leitura diária, que é importante que leiamos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, que culmina com a nossa EBD. Segunda-feira, Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11º, a Trindade revelada no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, que é essa nossa primeira lição, a gente vê ali o Filho sendo batizado, o Espírito Santo se manifestando ali na forma corpórea de uma pomba e a voz de Deus Pai falando: este é meu Filho amado em quem eu tenho alegria, em quem me dá muito prazer. Terça-feira, Isaías 42, versículo 1, o servo do Senhor em quem Deus se compraz. Uma profecia messiânica aqui, obviamente, sobre Cristo. Quarta-feira, Mateus 28, versículo 19, quando Jesus dá a orientação ali de como deve ser o batismo. Nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a pessoa da Trindade aqui, né? Quinta-feira, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, um favor imerecido, né? É graça, a graça de Deus que nos alcançou, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então,
É o Espírito Santo que habita em mim e em você. Então a gente vê aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sexta-feira, Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. O apóstolo Paulo nos ensinando. E sábado, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A obra redentora trinitária, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, do Gênesis ao Apocalipse, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Harmoniosamente. É um só Deus, e Pai, né? Revelado em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eu vou entender isso, pastor? Calma, vamos mais para frente, né? Então, vamos estudar nesse trimestre a doutrina da Trindade, a natureza de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. Primeiro ponto da nossa lição: explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Ponto 2, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E 3, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Então, a gente vê aqui no batismo do Senhor Jesus, está aqui em Mateus, capítulo 3, está em Marcos, está em Lucas, né, nos Evangelhos. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Então a gente vê de maneira simultânea as 3 pessoas da Trindade, o Filho sendo batizado. Aqui é um exemplo claro, bem claro, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo ali descendo na forma corpórea de uma pomba, Jesus vê, e a voz de Deus Pai, né, dizendo: este é meu Filho amado. Então, a gente vai estudar nessa lição a revelação do batismo de Jesus, a distinção e a unidade das 3 pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã, irmãos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, divinos, distintos, e são pessoas. Né? Que coisa extraordinária. Então, só Deus. Não são 3 deuses, irmãos. É um só Deus em 3 pessoas que coexistem, né, e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Mais na frente, eu vou trazer um exemplo aqui bem claro, bem simples, que a gente vai entender, né, mais claramente como cada pessoa da Trindade atua, né, age, mostrando nesse exemplo que eu vou trazer que é apenas um Deus, irmãos, né, apenas um só Deus em 3 pessoas, né, mesma substância, né. Jesus fala isso quando Jesus disse que iria para o Pai, está lá em João, no Evangelho escrito por João, enviaria outro Consolador, né, outro igual a ele, que é o Espírito Santo de Deus. A princípio traz uma dúvida, não consigo entender, não está bem claro, mas ao longo da nossa lição aqui a gente vai trazer exemplos que nos ajudam a compreender melhor a doutrina da Trindade, certo? Então, o nosso texto bíblico está aqui em Mateus, no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17, também estão nos outros evangelhos, que é o momento em que Jesus é batizado por João Batista. Então veio Jesus da Galiléia para ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, no caso Jesus, o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu
Filho amado, em quem me comprazo. Então a gente tem aqui, bem nitidamente, bem claro, Pai, Filho e Espírito Santo atuando juntamente, né, no propósito da redenção, né? Jesus iniciando o seu ministério terreno. O primeiro ponto da lição, a revelação trinitária no batismo de Jesus, o batismo do Filho, a obediência de Cristo, a descida do Espírito, a unção para o ministério, a voz do Pai, a aprovação celestial. Então, Jesus, o Deus encarnado. A gente vê isso, vamos lá para João, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Quem foi que fez carne? Quem foi que veio habitar entre os homens? Tabernaculou Deus Filho, Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas no início ali do seu ministério terreno, ali no Jordão, onde ele é batizado por João Batista, está aqui no capítulo 13. A nossa primeira lição, ela traz como roupagem, como contextualização, esse batismo do Senhor Jesus Cristo, onde a gente vê as três pessoas da Trindade ali simultaneamente. Então, o ministério da Santíssima Trindade. Jesus precisava ser batizado? Sim ou não? Jesus tinha pecado? O batismo de João Batista era o batismo para arrependimento dos pecados. E Jesus tinha pecado? Vamos responder essa pergunta, está lá 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Tem outros também, mas vamos... 5:21 diz assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus não tinha pecado. Jesus não pecou. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim também. Jesus não pecou. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus não pecou. E por que Jesus foi batizado? Precisou ser batizado? Jesus responde isso, capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe a João Batista: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João permitiu, porque no versículo 14, João diz: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize, né? Mas a vontade de Deus tinha que ser cumprida. Então, Jesus está dizendo aqui a João, Jesus está afirmando que Jesus não tinha pecado, que o seu batismo não era por necessidade de arrependimento. Olha que coisa extraordinária, né? Porque Jesus não pecou, mas para cumprir plenamente a vontade de Deus e validar o plano divino. Jesus foi obediente até o fim, irmãos. Jesus obedeceu Deus na íntegra, né? A vontade do Pai. Então, Jesus, embora sem pecado, se submete ao batismo como sinal de identificação conosco, com a humanidade, né? Pecadora, e como um início ali do seu ministério público, seu ministério messiânico. Então, ele mostra que está disposto a obedecer completamente ao Pai, estabelecendo um exemplo de humanidade e submissão à justiça divina. Então, Jesus não tinha pecado, mas para cumprir a vontade do Pai, nos mostrar, Jesus foi obediente até o fim, irmão. Jesus não desobedeceu em hipótese alguma à vontade de Deus. Por que é que o diabo vai tentar Jesus depois desse episódio aqui que Jesus é batizado? Jesus vai para o deserto, passa lá 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, possivelmente sem beber água também.
Por que é que o diabo vai tentar Jesus? Se tu é filho de Deus, faz isso. Se tu é filho de Deus, faz isso. Tentando tirar Jesus do propósito, que Jesus pegasse um atalhozinho. Né? O diabo, ele não desiste. Então, Jesus foi fiel até cumprir toda a missão que o Pai lhe outorgou, né? Então, ele submeteu-se a essa tradição, né, judaica, associando-se à condição de pecadores, porque ele veio nos salvar. Então, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. A missão não começou aqui em Jesus, a missão começou em Deus, né? Começou lá no Gênesis. Então a missão não começou aqui no ministério de Jesus, terreno. A missão está desde o Gênesis. Gênesis 3,15 diz, porque da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, a missão começou em Deus. Não começou aqui no ministério terreno de Jesus. A gente não está falando de missão, né, de uma forma direta, mas aqui inicia a missão de Cristo é salvar, certo? Então, a obediência ela é fundamental. Por que Jesus precisou vir? Porque houve uma desobediência lá em Gênesis. A quebra da aliança, a desobediência. Então, Jesus foi fiel até o fim. Por que Jesus precisou se batizar? Ele tinha pecado? Não, certo? Então, para cumprir toda a justiça divina, certo? Então, a descida do Espírito Santo, quando Jesus é batizado. Então, a gente tem aqui o Filho, Deus Filho, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. Jesus não deixou de ser Deus enquanto ele estava na terra. Jesus não deixou de ser homem enquanto ele estava na terra, certo? Jesus foi para o céu. Jesus deixou de ser Deus? Não. Jesus deixou de ser homem? Não. Ok? A descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Então, logo após Jesus ser batizado ali nas águas, sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Está em Mateus capítulo 3, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 10, Lucas 3, 22 e João 1, 32. Então, nos 4 evangelhos, está relatando aqui esse episódio do batismo do Senhor Jesus Cristo. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. E eis que lhe se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Foi Jesus que viu. Então, essa manifestação visível indicava ser ele, Jesus, o Messias, prometido, o Cristo, né, o ungido de Deus. Profecias, a gente vê lá em Isaías, Isaías 11, capítulo 2, 42. Então, Jesus é Deus. Não é que Jesus passou a ser Deus, a ser divino, aqui quando ele foi batizado. Jesus é Deus. Quando Jesus é batizado, Lucas capítulo 3,18 vai falar que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, sim, ao deserto para ser tentado. Então Jesus passa 40 dias e 40 noites. Observe, irmãos, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando Jesus inicia o seu ministério, o que é que Jesus fala? Jesus vai para Nazaré, onde ele foi criado. Jesus nasceu em Belém, né? Mas seus pais moravam em Nazaré. Então Jesus vai para Nazaré, onde ele fora criado, entra na sinagoga, um dia de sábado, e ele lê, né, o que para a nossa Bíblia é Isaías 61. Aqui em Lucas capítulo 14, capítulo 4, versículo 18. Jesus diz que porque o Espírito de Deus está sobre mim. Então, quando Jesus é batizado, quem é que vem em forma corpórea de uma pomba, pairando sobre Jesus? O Espírito Santo. O Deus Espírito Santo. Todos os milagres e sinais que Jesus realizava eram no poder do Espírito Santo. Então a gente vê Pai, Filho e Espírito Santo.
Entende? Assim somos nós. A palavra ela é ministrada. A palavra tem poder. Quem foi que inspirou estes homens a escrever? O Espírito Santo. Jesus deu poder aos discípulos. Poder de quem? Do Espírito Santo. Entende? Então não há separação. Não são diferentes. Não são três deuses. Há um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando, né? Coexistem, atuando harmoniosamente na obra da redenção da humanidade. A gente vê lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. João capítulo 1, versículo 3 diz: e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus. Entende, irmãos? Então, a gente precisa ter essa compreensão da pessoa de Deus Pai, da pessoa de Deus Espírito Santo, da pessoa de Deus Filho. Três deuses? Não, irmãos. Um único, só Deus coexistindo em três pessoas, tá? Então, Jesus já era filho de Deus. Jesus já era divino. Quando Jesus, na sua oração sacerdotal, está lá em João capítulo 17, Jesus diz: Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Jesus se despiu da sua glória, está lá em Filipenses capítulo 2. Tabernaculou, ou seja, veio habitar. Entende? Humanizou. Por quê? Porque não existia justo na Terra. Não existia um meio da humanidade ser escapar da condenação. Então, Jesus despiu-se da sua glória, viveu como homem, porém sem pecado, né? Jesus não pecou. E foi fiel até o fim. Entende? Ele morreu no meu e no seu lugar. Entende? Então Jesus já era divino. A vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa a sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno, capacitando para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Né? Levar sobre si os nossos pecados. E tem a voz do Deus Pai, a aprovação celestial, né? Uma voz audível do céu proclama: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem me tenho prazer, em quem me traz, que me dá alegria. Versículo 17 aqui do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo 3, versículo 17. Né? Uma declaração solene e pública de Deus Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica de Deus Filho, Jesus, mas também a sua divindade. Então, Jesus, o Filho eterno, o unigênito de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Então, a voz celestial inaugura aqui sua filiação, né? Mas não inaugura sua filiação, porque Jesus é eterno, né? Mas proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, veio habitar entre nós. Né? A voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, Jesus vem nos resgatar do poder das trevas, mas ainda demonstra a sua filiação divina. Este é meu Filho amado em quem eu tenho completo prazer. Então, no batismo a gente tem o Filho sendo batizado, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba, Jesus viu, e a voz do Deus Pai: este é meu Filho amado, em quem eu tenho completo prazer. Então a gente vê ali a Pai, Filho e Espírito Santo, né? As três pessoas da Trindade. Segundo ponto da lição, a distinção e a unidade das pessoas divinas. A unidade e distinção pessoal
a pluralidade na unidade no Antigo Testamento e a Trindade explicada no Novo Testamento. Vamos para frente. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, da palavra grega ousia. Uma só essência. Lembre, não são três deuses. Uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A palavra grega hipostasis. A obra da redenção é trinitária em sua essência. Ou seja, vamos lá, o Pai planeja, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Então, vamos lá. Um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência, não são três, um em essência e trino em pessoa. Vamos lá para um exemplo bem claro para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Vamos pegar aqui e trazer um exemplo bem claro, aqui o exemplo da água. Para a gente exemplificar aqui de uma forma que a gente entenda, meus irmãos, de uma forma bem clara, né? Um exemplo bem simples que a gente compreenda. Então, a água ela pode existir em três formas diferentes, concorda? A água ela existe em três formas diferentes: sólida, a forma líquida, né, que bebemos, a líquida, né, a forma que bebemos, a sólida, que é o gelo, como está ali como gelo, e a gasosa, que é o vapor. Então a água ela existe aqui, ela existe em três estados: a sólida ou a líquida, né, quando bebemos, né, essa líquida, a sólida, gelo, não deixou de ser água, e a gasosa, que é o vapor. Então, mesmo sendo três formas diferentes, sólida, líquida e gasosa, não deixou de ser água. Concorda? Então, a substância é a mesma. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, mesma substância. A água, líquida, sólida e gasosa, a mesma substância, é água, né? Mas se manifesta de forma diferente. Líquida, sólida, gasosa. Assim, um exemplo bem claro para a gente entender, né? É a pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Deus Pai seria como a água líquida, fonte de tudo, Criador. Pai e Filho também está lá, né? E Espírito Santo. Deus Filho seria como a forma sólida, o gelo, né? A forma visível, tocável, veio ao mundo de forma concreta, física. E o Espírito Santo, exemplificando, obviamente, né? Seria como uma forma gasosa, ou seja, como vapor. É invisível, certo? Mas está presente e agindo em nós ao nosso redor. Entendeu, irmão? Uma forma bem pitoresca, bem simples que a gente entenda. Pai, Filho e Espírito Santo. A água ela é líquida, ela é sólida e ela é gasosa. A líquida, a forma que bebemos, a gasosa, o gelo, e a sólida, o gelo, e a gasosa, o vapor. Deixou de ser água? Não, né? Mesmo sendo de três formas diferentes. Entende? Para a gente compreender um pouquinho de uma forma mais bem básica, né? Então, um Deus que é, ao mesmo tempo, um em essência. O exemplo da água, deixou de ser água, a forma líquida, a forma gasosa e a forma sólida? Não. Ok? O Antigo Testamento aponta uma pluralidade dentro da unidade divina. Pluralidade. Mais de um, dentro da unidade divina. Vamos lá. O nome hebraico Elohim, o seu plural é Eloá. Ok? E é utilizada para designar o Deus único de Israel. No princípio, Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. No texto, o sujeito aqui, Deus, está no plural.
o que seria Eloá, né? Porque está lá Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Enquanto o verbo criou, Bará está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Da mesma forma, a gente vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra ali hebraica, Elohim, está no plural, que é Eloá. Ou seja, 1 e 3. Entende? Então, essas passagens, tem várias outras, evidenciam que o monoteísmo no Antigo Testamento, único, não nega a trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Deus Pai está sempre trabalhando em harmonia com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Ou seja, novamente, irmãos, pegue o exemplo aqui da água que eu dei. A água, quando ela está em forma líquida, na forma gasosa e na forma sólida, ela não deixou de ser água. Só que ela está manifestada aqui de 3 formas diferentes, mas ela continua sendo água. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são 3 deuses. É um único Deus, né, coexistindo em 3 pessoas. Entende? Para a gente não ficar com essas dúvidas, tá? No Novo Testamento, a Trindade não é vista como 3 deuses, mas como 3 pessoas em um único Deus. Na forma batismal, outro exemplo. O batismo, nós somos batizados, está lá Jesus, nesse ensinamento, em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? A seguir, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo novamente ocorre com a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Certo? A graça, que é esse favor imerecido. Nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, né? Porque Deus amou a humanidade, João 3,16. Então, a graça, que é um favor imerecido, nós não merecíamos, um dom gratuito. O amor de Deus por cada um de nós e a comunhão do Espírito Santo. Jesus fala em João, eu e o Pai somos um. Os judeus queriam apedrejar Jesus, né? Eu e o Pai somos um. A gente vê Jesus conversando lá com Nicodemos, também, mostrando. Quando Nicodemos disse para Jesus, sabemos que ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus. Glória a Jesus, irmãos, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo coexistindo, entende? Então fica claro isso aí pra gente, né? Fomos eleitos segundo a presciência. Olha o que Pedro fala, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus, conhecimento, presciência, conhecimento antecipado de Deus, em santificação no Espírito, para obediente à expressão do sangue de Jesus Cristo. A gente vê aqui também Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a participação das 3 pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 6. Há um só corpo, ou seja, a igreja é uma só. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus Pai de todos. Essa tríade, Espírito, Senhor, né, e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Certo? E o terceiro ponto da nossa lição, a relevância da trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da trindade, implicações doutrinárias, certo? O desenvolvimento doutrinário da trindade. A doutrina da trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã.
Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja, que são os concílios de Nicéia, 325, né, depois de Cristo, onde proclamou que o Filho é da mesma substância que o Pai, né? Até aqui não tinha pontuado sobre o Espírito Santo. O Concílio de Constantinopla, em 381, onde contemplou a forma, né, trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. E desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, aprendemos que o Pai eterno e não gerado é a fonte, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Deste modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. A gente ora a Deus Pai no nome do Deus Filho, no poder do Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Quem é que batiza com o Espírito Santo? Uma pergunta interessante, né? Pai, Filho e Espírito, trabalhando em unidade. Entende? Jesus diz, vou para o Pai. Rogarei e ele enviará outro Consolador. Jesus enviará outro Consolador. Outro igual a mim. Olha aí. Entende? Sobre as implicações doutrinárias, a negação da Trindade resulta em heresia. O triteísmo, que é aquela crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus. Não são três deuses, irmãos, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. Não são três deuses. É um único Deus, coexistindo em três pessoas, certo? Já o unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. O triteísmo crê na existência de três deuses separados, heresia. O unitarismo afirma que somente Deus Pai é divino, negando a divindade do Espírito Santo e a divindade de Cristo, certo? Criando as Escrituras, né? Contrariando as Escrituras, né? Onde nega a divindade do Pai e do Espírito Santo. Novamente, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, no início de tudo, era o Verbo. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Tá? Então, esses ensinamentos aí estão equivocados. Já o unicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Não é assim, né? No batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente, certo? Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus, certo? Não são três deuses. Não é apenas Deus que é divino. Então, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. Em João, capítulo 17, versículo 3, o evangelho escrito por João, olha o que Jesus diz. A compreensão e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo em quem enviaste. Olha o que Jesus diz, presta atenção. E a vida eterna é esta, que conheçam, que a humanidade reconheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo
a quem enviaste. Um único Deus. Jesus não está dizendo dois. Um único Deus verdadeiro, né? Então, há um só Deus subsistindo em três pessoas distintas. Volta para o exemplo da água, irmãos. De forma bem clara para a gente entender. A água, ela existe em três formas diferentes. A líquida, a sólida, o gelo, e a gasosa, o vapor. Deixou de ser água? Não, irmãos. Mesmo sendo de três formas diferentes, ela continua sendo água. A substância é a mesma, mas se manifesta de maneiras diferentes, dependendo da situação. Não deixou de ser água, certo? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um único Deus, subsistindo em três pessoas distintas, tá? Então, a doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela, certo? Resumindo nossa conclusão, a doutrina da Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Respondendo a pergunta que eu fiz mais atrás. É Deus. No nome de quem? De Jesus. Nenhum pecador é salvo sem a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence. Que nos convence do nosso estado miserável. Jesus, Deus, sendo Deus, iniciou seu ministério no poder do Espírito Santo. O Deus Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu. Isaías 61, Jesus repete isso lá, Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos lá para Lucas capítulo 4, versículo 18, para a gente fechar aqui. Olha o que Jesus diz quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré e lê ali o que para nós está em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para o quê? Para evangelizar os pobres. Quem foi que ungiu Jesus? O Espírito Santo. Enviou-me a curar os contrariados, os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus estava aqui como homem lendo. Como homem, Jesus precisava do Espírito de Deus. Mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus, Filipenses capítulo 2 está lá, Jesus despiu, deixou a sua glória. Deixou de ser Deus? Não, mas algum dos atributos Jesus não usou enquanto homem, mesmo sendo Deus. Como homem, irmãos, Jesus cansou. Como Deus, Jesus acalmou a tempestade. Como homem, Jesus chorou. Como Deus, Jesus disse para Lázaro, sai para fora. Irmãos, esse é o nosso Deus. Que deixou a sua glória, assemelhou-se a nós, viveu como nós, sofreu como nós, sentiu dor, frio, calor, como nós sentimos, chorou como nós choramos. Então, por isso ele precisou ser batizado, para cumprir toda a vontade do Pai. Ele não tinha pecado, para nos ensinar. Entende? Então, ele não deixou de ser Deus. O Espírito Santo não deixou de ser Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, o monoteísmo, né, é um só Deus, nos ensina que é um só Deus. Um só Deus coexistindo em três pessoas.
Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Então, espero que tenha, né, de alguma forma, te ajudado a aprender um pouquinho mais, a relembrar. Não são três deuses. É um único Deus, certo? Que Deus abençoe a sua vida.